Olá, irmãos, paz para todos. Espero que Deus esteja abençoando muito a vida de todos vocês. Novamente, estamos aqui com o nosso review. Como vocês sabem, a Igreja da Promessa aqui em Vila Medeiros, em São Paulo, toda quarta-feira ela publica nos seus canais o review da mensagem que é proferida no sábado. No caso, hoje, a mensagem foi feita pelo nosso pastor Alain, e iniciou-se hoje um novo tema, uma nova série de mensagens que é Revitalizar para Transformar. Então, esse tema é um tema muito interessante, que nós vamos ouvir falar muito no mês de fevereiro. E hoje temos uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, Giane Quental. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar com os irmãos aí. Espero que a gente possa conseguir trazer um pouco à tona aquilo que o pastor mostrou, ensinou para a gente no dia de hoje. Muito legal, Giane. Então, você é muito bem-vinda. Nós vamos aproveitar esse momento para falar um pouco da palavra de Deus. E eu começo só fazendo, então, essa lembrança aos irmãos que o tema Revitalizar para Transformar, a própria palavra diz, quer dizer, ele precisa revitalizar para trazer transformação. E isso está falando muito na vida da igreja. Esse tema escolhido para o mês de fevereiro está todo baseado na carta de Paulo a Tito, né, que é muito interessante, né? Como que você vê, né? Vamos falar um pouquinho primeiro do tema escolhido para o mês de fevereiro. Okay. Como que você viu essa escolha desse tema Revitalizar para Transformar? Eu penso que todos nós, todos os dias, vivemos uma vida de transformação. A vida ela não é linear, ela é né? O coração ele já bate, tem esses altos e baixos. E dentro desses altos e baixos a gente sofre alguns golpes, né? E aí é que entra essa necessidade de revitalização. Porque tem alguns golpes que a gente vive na vida que eles nos deixam muito para baixo. E é onde a gente fica meio perdido, sem noção do que fazer, de como viver. E é nesse momento que a gente precisa do quê? De um fôlego novo, de uma revitalização. Para quê? Para que a gente possa continuar vivendo a vida e aproveitar aquilo que a gente passou para uma vida transformada, uma vida renovada, uma mudança de mente, de transformação. Então, esse tema é um tema importantíssimo, não só para a igreja como um todo, mas como para a nossa vida no pessoal também. Amém. Bom, e hoje, gente, o review que vocês estão aí para assistir, ele é da mensagem dessa manhã, que é a abertura dessa série, que o tema é Pondo a Casa em Ordem, que está em Tito, do capítulo 1 até o versículo 16. E o pastor fez toda a leitura, é uma leitura muito interessante, que tem várias recomendações que Paulo faz ao seu filho na fé, Tito, e é isso que nós vamos falar, e pensando um pouquinho sobre essa questão da casa em ordem. Agora, quando essa carta foi escrita por Paulo a Tito, ela foi escrita num momento e num local ali, né, da Grécia, inclusive. Ele estava numa ilha chamada Ilha de Creta, que é uma ilha conhecida. Eu queria que você falasse um pouco, Giane, sobre o que envolve, né, esse momento, a situação toda histórica, que você contasse um pouquinho para a gente a situação ali do povo nesse momento. Quando a gente lê aqui a carta, logo no início, Paulo ele se refere como servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos da fé o conhecimento, a verdade que conduz à piedade. E aí ele destaca no verso 2, fé e conhecimento. Mas para a gente entender um pouquinho o contexto histórico do local, como que a igreja de Creta se torna uma igreja... Como que alcançou o evangelho numa ilha? Creta ela é uma ilha que faz parte daquele conglomerado de ilhas gregas, ela pertence ao continente grego ali. E ali a gente
fica sabendo como que isso está acontecendo, como que chegou o evangelho, a palavra do Senhor até lá. E isso a gente encontra em Atos 2, no momento ali do Pentecostes. Quando houve o Pentecostes e Pedro saiu falando às pessoas, no meio daquelas pessoas que se converteram, que aceitaram ao Senhor como Salvador, ali havia cretenses, ali havia membros da região de Creta. E ali começa o evangelho sendo divulgado a todos, né? O ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ali naquele momento, Creta faz parte desse evangelho, né? Então a gente vê esse início ali. E aí, Tito, quem é Tito, né? Quem é, você falou filho da fé. O Tito, ele é um discípulo de Paulo. Paulo, ele se diz apóstolo, que é aqueles que vêm após Cristo e prega a palavra. Então, Tito, ele já, assim como Timóteo e Onésimo, eles é uma segunda geração de discípulos, né? São discípulos de Paulo que saem junto com o próprio Paulo evangelizando. Timóteo foi deixado em uma região e agora Paulo vem e deixa Tito, que é da região de Antioquia, e ele vai sendo deixado ali na região de Creta para o quê? Para constituir vamos dizer assim, revitalizar a igreja, né? A gente está falando de revitalização. Uma reorganizada ali. Isso, uma reorganizada naquilo que começou aonde? Lá em Atos, no capítulo 2. Então, se a gente quiser mais ou menos saber aonde a gente encontra a situação, é lá em Atos, capítulo 2. Muito bem. Agora, se Paulo escreve essa carta para que Tito dê uma reorganizada na igreja, significa que a igreja, como disse o pastor na mensagem, a igreja tinha se afastado da centralidade cristocêntrica, não é? Isso. Ela tinha deixado um pouco, é como aquele que deixa o primeiro amor, ela tinha deixado um pouco de seguir esse caminho. É isso que Paulo traz, né, Giane, para Tito, dizendo o seguinte, que é necessário atenção para algumas coisas e resgatar a questão da santidade, resgatar as pessoas de costumes que elas estavam muito parecidas com aquele povo cretense, que é um povo que, interessante que no próprio texto fala que é um povo cruel, um povo que era dado aos prazeres da vida e que nem sempre estava buscando seguir a palavra do Senhor. E os nossos irmãos de Creta parece que estava trilhando por esses caminhos que aos olhos de Paulo estava totalmente fora, né, do evangelho, e de fato estavam. Então ele faz essa recomendação. E essa recomendação, inclusive, começa pelos presbíteros, né? Sim. Fala do presbítero, como ele deve ser. E eu fiquei até pensando, interessante o pastor ter trazido isso. Agora, tem a ver com a gente, né? Não é só o presbítero que deve ser um homem santo, separado, um homem que se dedica a Deus. Como você vê isso e como você traz para a gente essa recomendação paulina aí? A gente precisa sempre lembrar que nós somos a Igreja de Cristo, né? E por sermos a Igreja de Cristo, nós precisamos cuidar da nossa vida também como referência. Nós somos testemunhas vivas do Evangelho no mundo. Então, quando a gente tá nesse mundo, eu falo assim, eu vejo da seguinte forma: somos como espelhos que refletem. O que nós estamos refletindo? O que o mundo vê em nós? Estamos refletindo o amor de Cristo? Estamos refletindo os ensinamentos que Jesus deixou através do seu evangelho? Ou estamos nos contaminando com esse mundo e trazendo as nossas próprias vontades, deixando o evangelho meio de lado, né? Então, o que a gente precisa lembrar é que nós somos a Igreja de Cristo, né? E as pessoas que nos veem, elas têm que ver Cristo em nós. Elas têm que se sentir acolhida como Cristo acolheu, se sentir alcançado. O amor de Cristo tem que falar mais alto na nossa vida, né? Então, como testemunhas vivas, nós precisamos representar Cristo. E
vejo aqui Paulo trazendo para Tito essa referência, que vai lembrar muito também Gálatas, né, 5, a luta contra a carne e o espírito, né, os frutos da carne, o fruto do espírito. Então, a gente também traz aí nesse contexto a mesma ideia que também ele já tinha passado lá para Timóteo. Então, são orientações para a nossa vida e para a vida da igreja. Muito bem. E o pastor falou em algum momento da mensagem que Paulo está resgatando o verdadeiro cristianismo. E ele até diz ali que algumas pessoas da religião ou da religião ou dos costumes dos circuncisos, daqueles... Ele está falando dos judeus, de fato, né? Os judeus convertidos, né? Os judeus convertidos, dizendo o seguinte, que é um excesso de religiosidade, não vou nem dizer excesso, mas é uma religiosidade sem evangelho. Sim. E a gente sabe muito bem que a grande verdade é que o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele é diferente da religião. Porque enquanto a religião diz faça isso, não faça aquilo, o evangelho, na verdade, ele vem com a graça salvadora. Ele diz o seguinte, se você se sente salvo, se você é salvo por Cristo, você fará dessa forma. Ao ser salvo por Cristo, você não vai mais andar de uma forma. Então, ele está falando o seguinte, cretenses, vocês que agora são salvos em Cristo, não fiquem se apegando a essa religiosidade, de que isso, há um falso moralismo, inclusive o pastor trouxe essa palavra, né? Há um falso moralismo, inclusive impedindo que as pessoas cheguem a ter Cristo. Paulo até diz para Tito, olha, não deixem que essas pessoas falem dentro da igreja ou dentro da comunidade. Não permitam, essas pessoas devem se calar porque elas estão atrapalhando que as pessoas venham até Cristo para praticar aquilo que aquilo que o Paulo tinha deixado como mensagem, que é de fato viver o evangelho. Como que você viu, assim, como para você ficou registrado isso? Porque eu sei que a gente tem estudado na nossa escola bíblica. Aliás, fica aí o convite para quem ainda não conhece a Conexão Mais, que é uma escola bíblica, que nós temos estudado o Evangelho na Vida, do pastor Timothy Keller, e a gente até comentou como isso tem a ver, né? Como o evangelho na vida é diferente da religião na vida. O evangelho na vida é libertador. O evangelho na vida é amor, é paz, é trazer as pessoas, é reconhecer que todos nós temos as nossas falhas e que nós precisamos de Jesus, né? Uma das frases que o pastor Alain falou e que, ao meu ver, assim, ficou muito marcado ali, foi que os cristãos convertidos de Creta, né, eles eram uma ilha de cristianismo cercado por um mar de paganismo. Né? Então a gente vê ali que eles eram os cristãos cercados por um mar de paganismo e que ali eles não estavam fazendo a diferença, né? Que foi o que eu falei, a gente tem que, como espelho, refletir a Cristo. E aí, como que eles faziam a diferença? Porque eles estavam ali divididos em dois mundos, né? Que era o mundo do paganismo, o mundo da libertinagem, o mundo do amor à carne, né? O fruto da carne, como a gente falou de Gálatas, e o fruto do Espírito. E ali eles falavam, como e agora? Por que caminho a gente vai? A gente vai pelo da carne ou a gente vai aqui pelo moralismo, pelas regras judaizantes que estavam sendo trazidas, dos circuncisos, né, que eles estavam trazendo. Então ali eles estavam meio que perdidos, sem direção, sem rumo, né? E aí Paulo ele fala, não, Tito, fica aqui, reorganiza a casa, revitaliza tudo, prepara eles para que eles possam dali expandir o evangelho e proclamar o evangelho. O evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, aquele que foi ensinado pelo próprio Cristo, né? Trazendo como Cristo o centro de todas as coisas, porque não é a graça, ela não é uma carta branca que é dada para a gente pecar à vontade, né? O perdão que Deus dá para nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, ele não é e nunca foi, Jesus nunca falou e não vai ser
não é uma carta branca para a gente poder pecar, né? A graça de Deus, ela nos alcançou para nos constranger e falar assim, olha, quem sou eu nesse mundo? Eu sou indigno, eu sou pecador. E eu preciso da graça de Deus para me permitir o quê? Falar do evangelho, para me dar a autoridade para falar de Cristo, porque Cristo é o nosso amor maior. Né? Então a gente precisa aqui lembrar que a graça, ela é transformadora. Não sou eu que me transformo, é a graça que me transforma. Eu me olho, eu me vejo, eu falo assim, não, Senhor, eu preciso que o Senhor alcance a minha vida porque eu sou limitado, eu sou falho. Né? Que a gente até falou na classe, lá na conexão, a gente estava estudando sobre o publicano e o fariseu. E o publicano, ele reconhece ali que ele é pecador e que ele precisa da graça, do amor, da misericórdia de Cristo para viver uma vida transformada. E nós precisamos, o evangelho, ele é isso. Ele faz com que a gente olhe para nós mesmos e fale assim, não, eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu preciso da graça transformadora do Senhor para me ajudar a viver uma vida digna diante da presença do Senhor, para eu fazer jus ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por amor de mim e de todos aqueles, né? E aí sim, através disso, o Espírito Santo, ele vai transformando a nossa vida de fé em fé, de glória em glória, de santificação em santificação. Muito bem, e essa mensagem de revitalizar, de transformar, e que Paulo recomenda a Tito, é para resultar, né? É para resultar num evangelho puro, em pessoas preparadas para seguir o verdadeiro evangelho e para que elas, sendo transformadas, ajudem também a transformar as outras pessoas, né? Sendo então, canal de salvação, né? Um canal de salvação para as outras pessoas, inclusive nós, como aqueles que foram alcançados, devemos ter essa atitude daquele que também precisa de ser transformado o tempo todo, até para a gente alcançar os outros, né? Então, a igreja é um lugar de verdade, de pessoas imperfeitas, em busca de uma vida mais perto de Cristo, e uma vida mais perto de Cristo, transformada, revitalizada, santa, para que essa graça salvadora possa cada dia mais nos tornar melhores e alcançar outras pessoas, né? Sim, a gente, através dessa graça, a gente pode alcançar vidas e que essas vidas vão alcançar mais vidas. Como Paulo diz em Coríntios, ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então a gente tem que imitar a Cristo, a Paulo está aqui, Tito, né, é um imitador, é um discípulo de Paulo. Então, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, todos os dias a gente tem que se olhar e falar assim, eu estou refletindo Cristo? Né? Quando a gente pega a palavra, estuda a palavra, lê a palavra, como o próprio pastor falou em Romanos, é que o poder da palavra, o poder transformador da palavra na nossa vida, ela tem que ser diária. Amém. Muito bem. Gente, nós já estamos finalizando e eu quero falar aqui sobre algo que o pastor ainda citou, sobre o avivamento, né? Ele disse o seguinte, lá para o final da mensagem, ele diz que essa revitalização traz o avivamento. Ele até citou um dos grandes reavivadores, né? Um dos grandes pastores que pregou o evangelho, que foi responsável por avivamentos na Europa, né? Dizendo o seguinte, que essa revitalização traz esse avivamento, e o avivamento, o que ele provoca na vida das pessoas é um verdadeiro arrependimento, uma necessidade de estar perto de Cristo. Ele não causa necessidade de religiosidade, ele não causa necessidade de ficar seguindo regras. Ele causa nas pessoas necessidade de arrependimento, Sim. de volta a Cristo, de fazer a vontade de Deus. E no final a pessoa anda em santidade.
porque ela teve uma vida transformada de dentro para fora, né? Então, é isso que nós acreditamos e que hoje foi dada essa mensagem, e eu espero que vocês aí mesmo no canal da igreja possa ver toda a mensagem que o pastor deu, que você possa meditar sobre isso, que você aproveite esse mês de fevereiro, aí a gente lança esse desafio, que você possa ler o livro de Tito. A carta é uma carta muito pequena. Muito são só três capítulos, são né? Três pequenos. Capítulos, né? Muito pequeno, né? E é isso. Giane, se você quiser deixar uma palavra final para os nossos irmãos, a todos que estão assistindo. Semana passada nós vimos que muitas pessoas assistem, muito pessoal, tem o pessoal do Uber aí, que a gente andou descobrindo, então o pessoal do Uber assistindo o review. Então, que essas pessoas recebam, né, e que você possa também deixar uma palavra final para eles. O que eu poderia dizer além do que a própria palavra já diz, né? A fé e o conhecimento da palavra, ela é transformadora. A própria palavra diz, o Senhor fala, sem mim nada podeis fazer. E como a gente tem a Cristo, conhecendo a palavra? Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Cristo, Cristo falando aos nossos corações todos os dias. Então, é fundamental o conhecimento da palavra, o manual que Deus deixou para a nossa vida diária. Então, tire-se que seja 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos do seu dia e leia a palavra. Busque conhecimento, busque entender como Cristo te vê. Ele te vê como filho amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós somos filhos amados de Cristo, e que nós possamos todos os dias ser mais parecido com Cristo e possamos proclamar que Ele é amor. Amém. Deus abençoe a vocês, que esse review seja bênção na sua vida. Se você gostou e você puder, dá um joinha pra gente, nos ajuda a impulsionar o canal, fale do canal para outras pessoas, compartilhe essa mensagem e que Deus continue abençoando a sua vida. É o que desejo a todos aqui da Igreja da Promessa, em Vila Medeiros, em São Paulo. Fiquem com Deus.